Se eu perguntar para vocês se você tem temor de Deus ou medo de Deus, qual é a resposta? Sabe a diferença entre medo e temor? O temor é o que guia a gente a uma vida certa e o medo nos afasta. Isso nós vamos ver hoje, começando lá em Êxodo capítulo 20, versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Nesse texto está as duas posições opostas, o povo e Moisés. Moisés se aproximou de Deus e o povo ficou à distância. Qual a diferença? Moisés temia a Deus e o povo tinha medo de Deus. O que Deus fez tinha um propósito. E nós vamos entender a história para a gente saber o contexto. Primeiro, Deus tirou o povo dele do Egito, da escravidão, com 10 maravilhas. Ele derramou o poder, sendo o soldado de guerra do povo dele, libertando o povo dele da escravidão do Egito, e falou: vocês agora vão para o deserto para cultuar a mim. Abriu o mar, eles atravessaram o mar em terra seca. Deus fechou o mar sobre os exércitos egípcios, matando todos, e levou eles, e diz o Senhor, como que em asas de águias, até o Monte Sinai no deserto, o local do culto. Chegou lá, ele chamou Moisés e preparou, lá no Êxodo 19, um capítulo antes do que a gente leu no versículo 3. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Assim que eles chegaram no Monte Sinai, no meio do deserto, Moisés subiu no monte. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Imagina você ouvindo isso de Deus: toda a terra é minha, mas vocês são o meu tesouro pessoal. Que delícia! Moisés desceu, chamou os líderes do povo e falou isso para eles. O que o povo respondeu? Versículo 8 de Êxodo 19. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Ele relatou ao Senhor tudo que eles conversaram, e no versículo 10, o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. São 3 dias. Ele chamou Moisés, ouviu o que o povo tinha falado. Tudo bem, nós vamos fazer o que Deus quiser, manda ver. Moisés foi lá e falou para Deus. Deus falou: então tá, vou preparar. Preparem-se por 2 dias, lavem as suas vestes, estejam prontos. Consagre o povo todo nesses 2 dias.
porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia e até lá não se acheguem à mulher. Quando Deus fala que ele vai se aproximar de alguém, ele quer que o povo esteja pronto. Quando ele ia chegar para andar no meio do povo, iniciando o ministério de Jesus, ele enviou João Batista do mesmo jeito que ele enviou Moisés. Moisés foi e pediu para o povo se consagrar, trocar, limpar suas vestes, lavar suas vestes, ou se purificar dos seus pecados, confessar um ao outro os seus pecados, corrigir o que estava errado, abandonar as paixões, os desejos mundanos, purifiquem-se. João Batista também disse algo parecido. Jesus ia chegar com a glória plena de Deus, ia começar o ministério dele tocando em pessoas, brilhando nas trevas. E João Batista falou: façam veredas retas, porque o Senhor está chegando. Consertem as suas vidas, arrependam-se dos seus pecados. É a mesma mensagem. E aí no terceiro dia, depois que o povo fez tudo isso, chamou todo mundo que tinha problema, confessou seus pecados, se ajeitou, perdoou uns aos outros, abandonou as paixões, desintoxicou do que eles estavam exagerando no mundo, organizou as prioridades. Estamos prontos para o Senhor. Nossas vestes agora estão lavadas. Não é físico, né? É no coração. Êxodo 19:16 diz que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. E não se engane, quando a Bíblia diz fortemente, é maior do que você pensa. Todos no acampamento tremeram de medo. Teve temor nesse momento? Não. Vou ler de novo. Trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente e todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. Estavam aterrorizados. Moisés teve que ir lá e trazê-los. Nós não vamos sair de casa, o mundo vai acabar. Não, Moisés foi e buscou. Moisés foi, pegou eles e levou eles até o pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. Vai imaginando aí a cena. E o som de trombeta era cada vez mais forte. Acabei de falar que era forte. E era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Qual é a experiência que você tem com a glória de Deus? Hoje nós temos a palavra escrita. Não foi isso que aconteceu ali. Deus deu uma experiência sensorial. Eles ouviram a voz, ouviram a trombeta, viram a fumaça, provavelmente respiraram, viram os raios e sentiram o tremor do lugar. Isso é uma experiência 6D, que envolve o ser todo em todos os nossos sentidos, para mostrar quem Deus é. Qual era o propósito disso? Nosso texto diz: o povo recuou, não cumpriu o propósito. Versículo 19 de Êxodo 20. Disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Você fala isso hoje?
Quando você pega a palavra dele, que não é mais sensorial, numa experiência sensorial, é só a palavra, e ela fala com você no mais íntimo do seu ser, mas você não gosta. Você fala igual eles falaram, não quero ouvir Deus. Fala com outra pessoa. É isso que eles falaram. Fala tu mesmo, Moisés. Fala você conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Eles não queriam mais ouvir a voz de Deus, não queriam mais ver a sua manifestação, não queriam mais estar na sua presença. Não queriam. Pediram para Moisés participar disso, e eles iam ouvir Moisés. Parece que hoje a igreja, em muitos aspectos, faz isso com os pastores, profetas, missionários, líderes. Ora por mim, manda aí a pregação. Tem algum louvor aí que te tocou? Eu não vou buscar na fonte, então alguém pode ser minha fonte? Eu não sei orar direito, tenho vergonha de orar em público. Vamos lá, que o pastor vai ensinar, o pastor vai pregar, o pastor ora. É a mesma coisa falar de outra forma. Senhor, eu não quero falar contigo, não quero estar na sua presença, então eu vou atrás de alguém que está, quem sabe, serve de canal para chegar à minha vida. E aí eles não podiam suportar a presença da gloriosa majestade. E Moisés não gostou, ele tentou explicar ainda o que Deus estava fazendo. Olha lá no versículo 20, Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus vai prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas não adiantou, Deus pôs a prova e não foi aprovado. No 21, o povo permaneceu à distância. Não adiantou Moisés explicar. Quem não quer Deus, não escuta ninguém. Quem não tem coragem de entrar na luz de Deus, não ouve ninguém. Não ouve nem Deus, vai ouvir quem? Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Por que Deus colocou eles à prova? É para Deus saber o que tinha no coração deles? Não. É para eles saberem o que tinha no seu próprio coração. Porque quando tem temor de Deus, não tem pecado. Agora olha para o seu coração. Tem pecado? Se tem pecado, não tem temor. Provavelmente tem medo, mesmo que você não assuma. Porque o temor faz você se mover na direção de Deus. Entra no meio do fogo, da nuvem escura e densa, do monte tremendo, dos raios, da fumaça como fornalha, da voz e da trombeta quase ensurdecedora. Você entra nisso. Eu quero isso para mim. Eu não tenho medo disso. Eu quero estar perto de Deus. Quem é que foge disso? Quem tem medo da luz. João disse isso em João 3,19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Se a gente pegasse, a gente gosta dessa ilustração, né? Pega o coração nosso e a nossa mente e coloca num data show lá no Maracanã, para todo mundo ver o que tem no seu coração, na última semana só. Qual vergonha você passaria? Em que nível de constrangimento você estaria? Isso te gera temor ou medo? Quando você tem temor, você se aproxima de Deus, Ele é eterno.
Quando você se aproxima de Deus, Ele te põe na eternidade, porque Ele é eterno. O reino é eterno. Quando você se aproxima de Deus e entra na eternidade, todo o passado humano, temporal, fica sendo pó, fumaça, perde o valor, a importância. Quando você entra na eternidade, você foca na eternidade, você quer mais da eternidade, porque lá você percebe o amor pleno, o perdão pleno, a vida perfeita, a alegria perfeita, paz indescritível. Você não quer sair de lá do Monte Sinai, onde está a eternidade. Quando você se aproxima de Deus, o medo some, porque Deus é amor. Em 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo, antes o amor perfeito tira fora todo medo. Então, quando você está se aproximando de Deus, e quanto mais você se aproxima, menos medo você tem, porque você olha para a eternidade. E quando você chega na eternidade, você está ciente do que você tem que priorizar. E quando Ele enviou Jesus, Ele mandou o Espírito Santo. Antes disso, quando Ele ressuscitou e pregou por 40 dias sobre o reino eterno, Ele estava falando que a prioridade nossa tem que ser a eternidade. E se você tem o olhar certo, voltado para a eternidade, você não fica suscetível a pecar, como ficaria se não tivesse essa ordem certa de prioridades. Porque se você pensa muito aqui, nesse plano, aqui é que está a tentação, o pecado, aqui que está a luta, a provação, aqui que a carne se manifesta, aqui que tem conta para pagar todo dia, que dívidas chegam, que você tem dores, choro e lágrima. Se você focar aqui, você está perdido, porque aqui é o inferno. Isso daqui existe para a gente reconhecer a nossa impotência e correr para Jesus, porque daí Ele pega você quando você se arrepende de estar aqui, de ser escravo disso, e te joga na cruz, e te ressuscita como filho de Deus. E quando Ele faz isso, Ele pega tudo que você tem aqui, e o seu próprio ser, e conecta no que tem lá em cima. Um pedacinho do mundo agora, que é você, é uma porta aberta entre a terra condenada e o céu perfeito e eterno. É um canal que abre para você irradiar a luz no mundo, do jeito que está, e vai continuar assim, mas você é diferente. Quando você entende isso, entende quem é, o que Ele fez por você, quem Ele te transformou, e onde você está, você não fica olhando mais para fora, você fica olhando para cima. Quando você olha para cima, pode vir tentação que for, você não peca, não dá valor mais para esse plano. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que cuidar. Sim, nós somos chamados para trabalho, para Deus, mas tem que estar com o foco no lugar certo, porque senão chega qualquer noticiazinha e você não está olhando para lá, você olha para o problema que ela vem, é o seu Golias. Boa sorte em derrubar o seu Golias fora do reino de Deus, boa sorte. Mas se você foca aqui, pode vir um exército de Golias. Dizem que a propósito, Davi tinha 5 pedrinhas no alforje, porque Golias tinha 4 irmãos. Então ele ia matar os 4 se eles encarassem. Só que ele já matou o mais forte, os outros fugiram, só usou uma, porque ele olhava para a eternidade. Quando você olha para a eternidade, a primeira coisa que acontece é você percebe o seu pecado e a sua distância da imagem perfeita de Jesus. E isso te gera temor do julgamento.
Porque você sabe que o que flui dentro de você, na sua natureza pecaminosa, é pecado. Seus pensamentos, suas motivações, suas intenções, seus sentimentos, sua vontade de vingança, sua dificuldade com perdão. Treva, fluindo de você, contaminando, deixando um rastro de morte, gerando você para o julgamento em que você vai ser cobrado. É isso que nós temos. Quando a gente se aproxima de Deus, a luz brilha e mostra isso de uma forma clara. E quando nós estamos conscientes disso, nós tememos. Porque ao mesmo tempo em que Ele mostra quem nós somos, Ele dá a solução. Ele fala: arrependa-se e vem para mim, que o perdão é seu e foi conquistado por Jesus na cruz. Você não tem que fazer nada, só vem. Vem vazio, vem arrependido, vem disposto a ser tratado no quartinho mais secreto do seu ser. Vem. E aí você percebe as duas coisas que Deus é: amor e justiça. Amor porque Ele quer te salvar e já te salvou em Cristo. Justiça porque Ele quer que você vá para a cruz, para Ele não ter que te condenar. E ao mesmo tempo que Ele te salvou, Ele te chamou. E ao mesmo tempo que Ele não quer te condenar, Ele te salva. Só que Ele exige que você viva perfeitamente. E viver perfeitamente não é não pecar. Porque a nossa natureza está aqui trabalhando e ela milita todo dia para a gente pecar. Viver perfeitamente é focar no alto, vestido com as armas espirituais que nós recebemos de Deus para resistir o que o mundo tem para nos dar, inclusive o diabo. E mesmo que ele consiga de vez em quando fazer a gente cair, nós continuamos olhando para o alto, pedimos perdão e continuamos caminhando. Essa é a vida perfeita, é uma vida fiel, uma vida que vive pela fé, uma vida que quer ser puro, santo, perfeito, obediente, útil, frutífero, eterno o tempo todo. Essa é a vida que Deus quer que a gente viva. E aí você vivendo essa vida, você mostra a luz. Mas se você não tem essa consciência e vive nesse plano, você não vive na luz. E aí você recebe convite para ir para a luz. A palavra te convida, vá para a luz. Mas aí você, se você não tem um coração voltado para a eternidade, não tem um arrependimento de ser assim, e vê a luz mostrando a sua falha, mostrando quem você é, colocando no outdoor celestial, diante de multidão de testemunhas, como diz a palavra, o seu coração, tem duas opções. João 3. Você vai para a luz para que as suas obras sejam vistas, que foram feitas por Deus e por meio de você, ou você foge da luz porque as suas obras são das trevas, e você não quer expor isso para ninguém. Então a luz está brilhando hoje na sua nuca, a palavra de Deus está sendo exposta, e ela ilumina tudo o que você tem de trevas, para que você solte as trevas e corra para a luz, para a partir daqui intensificar as suas obras de luz e reduzir as suas obras de trevas. Enquanto Moisés temia a Deus, e por que ele temia a Deus? Porque ele já estava nesse estado, ele tinha consciência de quem Deus é, ele viu os prodígios, ele viu o mar se abrindo, ele viu o livramento andando no meio das águas, ele viu a força de Deus, o tamanho de Deus, o poder de Deus. Ele estava acostumado com Deus, ele sabia que ele não podia ter uma vida antiga, cheia de pecado, de paixões, de raivinhas, de birras, de mágoas. Ele não podia, ele largou tudo porque ele ama a Deus e queria estar na presença de Deus, e essas coisas afastam a gente de Deus. Então ele abriu mão de tudo e ele se aproximou, Deus se aproximou dele, ele aceitou, ele foi puxado e falou: tudo bem, eu vou. No começo ele não quis, lembra? Não, Senhor, eu não estou pronto, manda outro, eu não sei falar, eu não sou o melhor, manda outro melhor que eu. Mas aí ele abriu mão,
perdeu o medo, pôs tudo na luz e se deixou encher. E aí ele foi para o Egito, cumpriu a missão, se aproximou de Deus, conheceu Deus, viveu em pureza. Quando você está na pureza, você não tem mais medo, porque você não tem mais do que ser julgado. Suas obras não são mais más. Você tem temor de se afastar de Deus, porque Deus, ele é justiça, e se você pecar, você se afasta. Por isso você teme, para não se afastar. Mas quem não tem pureza, quem não está a fim de abrir a boca e confessar, e expor a podridão interna para Deus e para o próximo, não tem a disposição de obedecer os textos chatos da Bíblia, de caminhar a segunda milha, servir sem esperar nada em troca, doar sem que saiba o que está fazendo, dar outra face e tantos outros, ser hospitaleiro. Quem não tem esse coração disponível, disposto, não quer chegar nesse nível de intimidade com Deus, quer ficar igual o povo. Melhor deixar alguém ir lá, que eu não estou pronto, não sei, não vou entrar ali não, vai que eu morro, vai que Deus me mata, ou vai que dá coisa ruim, então eu vou ficar à distância. A palavra vem e você só ouve, só escuta, não entra, não gera movimento de atitude. E como povo, você fica à distância. É igualzinho os crentes de hoje. Eles receberam ali o livramento da escravidão, nós recebemos a salvação da escravidão de pecado. Eles experimentaram e se beneficiaram dos milagres que Deus fez, nós também. Eles foram libertos dos seus opressores, muitas vezes nós somos também. E olha o que fala o Salmo 105, 37, são duas coisas maravilhosas que Deus faz quando Ele resgata alguém. Primeiro, Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Está falando lá de como é que o povo saiu do Egito. Eles eram escravos, mas Deus tirou eles de lá cheios de prata e ouro. E a outra coisa, não havia em suas tribos quem fraquejasse. Eles saíram curados. Eles eram escravos que não tinham como se livrar da escravidão. Deus foi lá, resgatou eles, tirou eles de lá cheio de prata e de ouro e sem doença. 3 milhões de pessoas foram resgatadas do Egito, sem um doente. Todos tiveram a experiência de receber riqueza do ímpio, quando Deus tira ela do ímpio e dá para o justo. E nós vemos isso acontecendo frequentemente na igreja, quando alguém é abençoado com portas abertas, aumento de salário, mudança de emprego, promoções, prêmios aleatórios, sorteios, qualquer coisa assim, bônus, presentes, ofertas, qualquer coisa que seja, a pessoa pega o que ela recebeu, abraça com toda a força, cria um ídolo com isso e se afasta de Deus, se afasta do chamado, se afasta do serviço, se afasta da comunhão. Agora Deus me deu um trabalho para eu trabalhar, agora Deus me deu um dinheiro, vou poder realizar o meu sonho, e o sonho virou um ídolo, o trabalho virou um ídolo, o próprio dinheiro vira um ídolo, a própria bênção vira um ídolo. E a propósito, o que eles fizeram com a prata e ouro que eles carregaram lá do Egito, lembra? Construíram um bezerro de ouro. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Muitas pessoas da igreja recebem curas. Sabe quando que eles foram curados? Quando eles mataram o cordeiro, antes da praga, a última praga, do anjo da morte. Deus falou, mata um cordeiro, se o cordeiro for grande, juntem as famílias, porque não pode sobrar nada, tem que comer ele inteiro. Vocês vão matar o cordeiro, vão preparar o cordeiro, vão comer com ervas amargas,
vão pegar o sangue dele, passar no umbral das portas. Onde o sangue do cordeiro tiver, o anjo da morte não vai entrar. Onde não tiver o sangue, o anjo da morte vai entrar e vai matar todo primogênito, porque as primícias são sempre do Senhor, sempre. E se você ofereceu o cordeiro como primícia e pôs o sangue dele como prova na porta do seu coração, o anjo da morte não entra. Mas se você não fez isso, ele vai arrancar a primícia, porque é dele. Quem dá, dá de coração e se livra. Quem não dá, ele toma, porque é dele. E aí eles foram obedientes, mataram o cordeiro, colocaram o sangue, prepararam o cordeiro e comeram do cordeiro. Quem é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo? Jesus. O pecado que causa doença e morte, o cordeiro que foi dado, que tira o pecado, também tira a doença e morte. Quando eles comeram o cordeiro da Páscoa, eles foram curados, porque Deus sabia que eles teriam uma viagem longa para fazer, para chegar no Monte Sinai. Ele não queria que alguém fosse peso para o próximo, ele não queria que alguém não chegasse. Eu salvei essa pessoa, por mais velha que seja, ou por mais nova que seja, para chegar onde eu quero que ela chegue. Eu capacito essa pessoa a chegar lá. Então eu livro ela de toda a opressão, eu dou riqueza para ela, eu dou saúde para ela, agora me obedece e vai. 3 milhões foram curados e ricos. Eles não eram estranhos a esse Deus poderoso. Eles tinham acompanhado e conheciam um Deus salvador, um Deus curador, um Deus realizador de milagres e um Deus libertador. Eles sabiam quem Deus era. Atravessaram o mar, viram os corpos dos soldados egípcios chegarem na praia, porque o mar se fechou sobre eles. E fazem igual nós fazemos em Êxodo 14:30. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor, gerou temor, porque eles viram os mortos. É isso que faz a morte, ela gera temor. E pôs nele a sua confiança, como também em Moisés seu servo. E aí eles comemoraram apaixonadamente, igual a gente faz lá em Êxodo 15:1. Viram os sinais, viram o poder, viram o livramento no meio de maravilhas e milagres acontecendo. Nosso Deus é lindo, Ele nos salvou por meio de milagres. Êxodo 15:1. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. E segue o cântico por vários versículos. O povo cantando, 3 milhões de pessoas no maior coral do mundo. Que lindo! E no versículo 20, então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. É um culto de avivamento, felicidade para todo mundo, cheio de temor de Deus, com o bolso cheio e com a saúde plena. Vamos adorar a Deus, que Ele é bom, porque Ele nos abençoa de todas as formas possíveis, nos livrando do pecado e da escravidão e nos levando para onde Ele quer que a gente esteja, na terra prometida. Que delícia servir esse Deus, igual a gente faz. Enquanto Deus nos beneficia, nós aceitamos Ele, nós louvamos, cantamos e dançamos. Mas quando Ele desceu para mostrar o seu poder e falar que quer andar junto conosco, para a gente viver no temor, mostrando quem Ele é a propósito, sabe o que aconteceu depois disso? Eles andaram 3 dias para chegar no Monte Sinai sem encontrar um poço d'água, sem ter uma migalha de pão para comer. 3 dias de jejum, sem água e sem comida. 3 milhões de pessoas. Pô, quanto tempo durou essa cantoria toda?
Depois de Deus te salvar e te libertar, não interessa por milagre ou não, Ele te põe no deserto. Tem certeza que eles doariam todo o ouro e prata para poder ter água. Não tinha. Deus exige pureza e põe à prova para ver. Quando o milagre está bom, é uma delícia. Mas e quando a glória desce? O que acontece? Se a glória descesse sobre nós hoje, o que aconteceria? Porque você pode viver com o seu pecado escondido no meio da igreja, fazendo ministérios, participando de orações, reuniões, cultos, mas quando a glória de Deus desce, não fica nada escondido não. E essa glória vai descer. Se não for antes da sua morte, vai ser no momento dela, quando você vai para o julgamento eterno. Aconteceu que esse povo rejeitou. E aí Deus mandou eles ficarem rodando no deserto até morrerem todos eles. E esperou a próxima geração. Na próxima geração, Moisés resumiu para eles, antes dele morrer, falou o seguinte: vou passar o que aconteceu. Foi assim, assim. E olha lá em Deuteronômio 5:23. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Essa foi a mensagem que ele passou para a nova geração, do que ele viveu com a geração dos seus pais, dos pais dessa nova geração. Ele mostrou a resposta do povo. Moisés, olha o fogo, Moisés, olha para mim. Se eu chegar perto desse fogo, eu vou morrer, e todos morreremos. Então é melhor você, que não morre, você ficar falando com Deus. Deixa a gente aqui, que a gente não quer morrer. E aí eles se afastaram de Deus, e eles ouviram isso de Moisés falando dos seus pais. Seus pais se afastaram de Deus, rejeitaram a presença de Deus, não tiveram temor da sua glória, morreram no deserto, como vocês viram, e agora vocês estão aqui para entrar na terra prometida. E eu vou contar o que aconteceu, para que vocês tenham temor, porque vocês não viram aquilo que eles viram. E Moisés contou. O que o povo fez? Entrou na terra prometida. Enquanto Josué estava vivo, foi tudo bem. Depois começou o período crítico de juízes, em que tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, fiel não, fiel não, fiel não. E a gente sabe a história, o pior período deles até hoje. Acontece que Moisés, quando ouviu que o povo disse aquilo, Moisés teve um desânimo gigante. O povo falou: Moisés, nós não queremos andar com Deus. Moisés voltou para Deus e falou: olha, eles falaram isso. Decepcionado. Você ouve alguém falando: ó, estou contigo, vamos viver juntos, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos servir a Deus. E aí a pessoa não obedece. A pessoa não quer. Chega uma hora que o fogo vai chegar em você para te pôr à prova. Ou vai faltar água no deserto para te pôr à prova. Ou o monte vai tremer. Ou vai vir raio para todo lado. Ou você vai estar no meio da fumaça escura para te pôr à prova. Nessa hora você pode ter falado assim: vamos obedecer a tudo que o Senhor falou sempre a minha vida inteira, sou teu, eu te amo. Aí Deus fala: vamos ver. E manda a glória descer. A aprovação. Para ver mesmo, para você ver o que você tem no coração.
E aí eles não quiseram Deus, reclamaram. Moisés, decepcionado, foi lá conversar com Deus, provavelmente esperando uma solução de Deus. E aí, Deus, olha aí que eles falaram, o que você vai fazer? Ajuda eu aí. Eles não querem. Sabe o que Deus falou? Deuteronômio 5:28. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo que lhe disseram. Moisés, eu ouvi o que eles te falaram, e eles têm razão em tudo que eles falaram. Como assim, Deus? Eles não te querem. Eles têm razão? Ah, eles têm razão. Eles não podem entrar na sua presença. E Deus explicou por quê. Memoriza esse versículo, Deuteronômio 5:29. Deus falou: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Quem dera. Para Deus falar isso, quem dera. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Tem uma coisa que a gente valoriza, são os descendentes. Agora, você quer que eles se deem bem? Quem dera você tivesse um coração temeroso, com essa disposição para obedecer. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte para receber a lei. Ele recebeu e desceu. Quando ele desceu, seu rosto estava resplandecendo luz. Êxodo 34:29. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Não é um brilhozinho não, tá? Parecia que tinha uma luz de LED ali, de 1000 watts, no rosto de Moisés. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele de novo. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. O povo tinha medo de luz. Moisés desceu com a luz brilhando no rosto. Ele ficou 40 dias sem comer e sem beber água. 40. Porque quando você está sendo alimentado do pão vivo, você não quer mais nada, não precisa. Ah, mas eu não consigo jejuar, eu tenho problema de saúde. E Moisés? Não, Jesus ficou 40 dias no deserto, mas ele era Jesus. Mas e Moisés? Moisés é Moisés. Você não está percebendo ou não está comendo do cordeiro direito? Quando você come do cordeiro, é só um evento religioso que você participa? Ou é um alimento mesmo para a sua alma, pela fé em que você se alimenta do corpo de Jesus, sarado, perfeito, curado? Sabe como é que Deus respondeu a essa quem dera? Desistiu. Versículo 30 de Deuteronômio 5. Moisés, vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Não quero ouvir isso. Moisés, eu sei o que eles falaram, eles não querem andar na minha presença. E eles estão certos, porque eles não têm temor no coração. Quem dera tivesse, e não querem obedecer, quem dera quisesse. Então vá e manda eles embora. Isso tinha acontecido já, sabe onde? Gênesis 3:23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Adão, vai embora. Moisés,
Manda esse povo embora. Ou lá em Romanos 1, 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou. Viu? Você quer outra coisa no meu lugar? Eu estou te entregando, vai. Os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Versículo 26. Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Deus não quer pessoas que o rejeitam. Deus manda eles embora, entrega eles para o pecado, se afasta deles e manda de volta para o mundo. Olha o que Paulo fez com um pecador de Corinto, em 1 Coríntios 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Olha o versículo 5. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso é dentro da igreja do Novo Testamento, a mesma ideia de justiça perfeita na santidade de Deus. A pessoa está em pecado sem temor, manda ele para casa, entrega ele para o pecado, entrega ele para Satanás, mas não deixa ele contaminar o povo de Deus. O povo de Deus tem que viver puro, a ponto de Deus mandar todo mundo que tinha casado com algum pagão e tinha filho com o pagão se separar da mulher. Está entendendo? Ele mandou: não se misturem com os povos em volta de vocês, para não contaminar. Não deixem os povos morar na terra que estou dando a vocês, para não contaminar. O povo desobedeceu e casou com o pagão. Aí depois se arrependeu. Falou: então vocês agora têm que se separar, mesmo que tenha filhos. Vai ler, está na Bíblia. Quem não separar vai morrer. Está contaminando. Deus não se mistura com pecado, e nós somos povo dele. Não dá para brincar de estou aqui, mas não estou, um pé em cada lado, estou em cima do muro. Não dá. Deus não é assim. Ele espera, bondoso e paciente, cheio de misericórdia, até que não tem mais. Por que que isso tudo aconteceu em toda a história do povo de Deus? Está lá, Paulo explica no 1 Coríntios 5,8. É outro texto. Tem um texto que fala que tudo isso aconteceu para que vocês temam. Serviu de exemplo para nós que esperamos a consumação da última era. Tudo que Deus mostra na Bíblia é exemplo para nós. Ah não, mas ele foi lá naquele povo antes de Jesus, hoje é graça. Jesus falou que não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir. Tem que considerar a Bíblia inteira, porque Ele vai revelar a sua glória, e você tem que estar preparado para isso. Você acha que o que resplandeceu no rosto de Moisés era poderoso e grande? Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 3,7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Opa, espera aí, é a lei de Deus que foi gravado em letras de pedra. O ministério que trouxe a morte é porque a lei causa morte. Ela fala: não mate, você não consegue. Você pensa mal de alguém, matou em espírito. Não cobice, você olha para alguém e cobiça. Não consegue. Por quê? Porque ela escancara o seu pecado que gera morte, escancara a morte dentro de você. Por isso que fala: o ministério que trouxe a morte, o ministério que trouxe a lei que mostra a morte, foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Deus estava lá no monte, recebendo glória. Foi um brilho, desceu, ele saiu cheio de brilho.
mas vai desvanecendo. E ele chegou perto do povo já com um brilho desvanecente, sumindo. E o povo não conseguia olhar para o brilho do rosto dele desvanecente. Imagina o brilho de Deus. E aí ele vem aqui que eles não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Qual que é o ministério do Espírito? É o seu ministério. O Espírito habita em você. O brilho pleno de Deus que derramou sobre Moisés na máxima intensidade está em você agora, se você tem o Espírito. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. O que permanece é o que não desvanece. O Espírito que habita em você não desvanece. O brilho não some. A luz está sempre na amplitude máxima. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem um resplendor que se desvanecia. Porque antigamente era um brilho natural, humano, no plano de baixo. Hoje é um brilho no plano de cima. Nós não fazemos as pessoas ver a luz brilhando, nós fazemos as pessoas enxergarem a glória em nós. Vocês são a luz do mundo e não precisa ter uma lâmpada para isso. Tem que habitar e emitir. Os israelitas e o povo da igreja de hoje, de todos os tempos, se fecham para essa verdade e ficam cegos. E só tem uma coisa que livra essa cegueira, 2 Coríntios 3,14. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Se eu falar para você que você tem autoridade para curar todo enfermo, você tem um véu no seu coração? Se eu falar para você que Deus quer fazer você receber provisão para ser liberto dos seus opressores, para abençoar o próximo, se eu te disser que você pode ressuscitar os mortos, se eu te disser para você que você pode refletir a imagem da gloriosa presença de Jesus Cristo na sua vida diária, 24 horas por dia, mostrando essa luz, salgando a terra, num caráter perfeito de Jesus, manifestando o fruto do Espírito, fazendo as obras que Jesus fez e obras ainda maiores, o seu coração está cego para isso? É utopia? A Bíblia está mentindo? Não é para você? De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não é liberdade para rodar o braço e ficar sapateando na unção. É liberdade da cegueira que faz o nosso coração não enxergar quem nós somos e o que nós temos na mão. Como é que é a vida de igreja, como é que ela tem que ser vivida. Onde há o Espírito, há liberdade para fluir a glória para o próximo. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É um amadurecimento glorioso para uma glória cada vez maior, que Ele que dá
o querer e faz o realizar, junta com a tua vontade de se submeter a isso e te faz se abrir, para Ele entrar com a luz em todos os compartimentos secretos, escondidos, que você não quer que entre. E Ele quer que você fale, sim Senhor, que Ele está à porta e bate, e se você abrir a porta, Ele entrará e ceará com você, ceará com você. Verifique se a sua vida não está igual aos infiéis do deserto. Verifique se você não está atrás de bênçãos, esperando livramentos, querendo sinais e milagres. Verifique se você está disposto a andar com Deus. Para terminar, o último versículo, 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Todos temos santidade. Deus deu quando Ele dá o Espírito, Ele é o Espírito Santo. Mas às vezes a pessoa não quer ser santa, ela não quer se descontaminar, se purificar, ela não quer se desintoxicar, e aí a santidade fica limitada, ela não é perfeita. Mas aqui diz para a gente aperfeiçoar a santidade. Deixa a santidade ser perfeita. Como que faz isso? A resposta está aqui mesmo, no temor de Deus. É só isso. Amém? Quero ver movimento. Testemunho. Quero ver alguém mandar mensagem ou me chamar para conversar, falar, pastor, depois daquela mensagem que Deus falou, que eu não sou eu que falo, é Deus. Isso foi eu que falei, você esquece, ignora. Mas o que Deus falou, ouve. Onde o Espírito entrou na sua mente e te lembrou do que tem que ser tratado, ouve. Se move. E aí me procura depois, fala, olha, eu me movi nessa direção, eu obedeci, eu não queria, foi com lágrimas, foi com raiva, mas foi. Eu obedeci, e o resultado foi esse. Por isso eu dou glória a Deus. Eu quero ouvir isso, eu lembro do rosto de cada um de vocês. Não dá para fugir. O Senhor está cobrando santidade do seu povo, porque a glória vai descer. E se você não estiver preparado para receber glória em pureza, talvez você não sobreviva. É bem sério isso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós precisamos olhar para o nosso passado, para a história do teu povo, que somos nós, filhos de Deus, e perceber os erros do passado para não cairmos de novo neles. Nós não queremos, Senhor, ser como os infiéis do deserto que caíram mortos. Nós queremos ser como Moisés e tantos outros que viveram pela fé, obedientes, cheios de temor, para a gente poder andar na sua presença. É só isso. Porque onde está o Senhor, ali está a vida, está a provisão, está a liberdade, está o conhecimento, está a sabedoria e está o poder. Ensina o seu povo hoje, Pai, não deixa a gente viver de uma forma que não te agrada, indigna do seu nome. O Senhor disse no 3º mandamento dos 10 que nós não podemos tomar em vão o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Nós não queremos, Senhor, e por temor mesmo, não da punição, mas de nos afastar do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, agora nós vamos nos alimentar na ceia do Senhor, que a gente possa se analisar intimamente, para a gente participar de forma digna e poder ser curados e receber do Senhor o que o Senhor deu para aquele povo lá e muito mais, porque a glória nossa do Espírito é muito maior do que aquela, em nome de Jesus.